Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda a mais uma live de evangelização. Vamos lá, povo de Deus. Enquanto as pessoas for entrando, eu vou estar fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo serás criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhe insolência e lançando no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos para nos defender, repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Eu consagro essa live, Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Jesus. Consagro cada palavra que sai da minha boca. Consagro cada um de vocês que estão aí participando comigo neste momento, né? Que o Divino Espírito Santo possa ir aonde vocês estão, seja por onde lá que esteja assistindo, tela de celular, notebook, computador. Que Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo, possa ir em auxílio de vocês com a legião de anjos. Eu consagro cada palavra que sai da minha boca aos cuidados de Nossa Senhora, que possa ser hoje instrumento para a vida de cada um de vocês. Pessoal, vamos estar falando hoje sobre o tema da Eucaristia, a Divina Eucaristia. Como vai ser bela essa live aqui hoje. Tem uns material aqui, tem alguns livros já para a gente estar trabalhando com o ensinamento da vida do santo, o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura. E hoje tem muito para a gente estar conversando sobre essa graça de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês que ainda estão no início da live, compartilhe essa live com mais alguém, para que possa estar participando conosco, para que possa estar somando conosco, para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, abra aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Quando você pegar a sua Bíblia, vamos cansar aqui, pegue a sua Bíblia e abre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Tá dando para escutar direitinho aí, pessoal? Qualquer coisa coloca aí no comentário, por favor. Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não beberei mais desse fruto da vinha até o dia que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas confirmou aí sim. Louvado seja Deus. Você que está com sua Bíblia, veja aí a sua Bíblia, a Santa Palavra de Deus. E vamos estar dando continuidade. Pessoal, hoje eu escolhi, né, pela graça do Espírito Santo, nós estamos falando da Eucaristia, da Divina Eucaristia, que é o Jesus vivo, onde Jesus se faz presente, né? E aqui nós pegamos a parte do texto especificamente onde já aconteceu a primeira celebração eucarística, onde Jesus ali ele celebrava a sua Páscoa. Jesus ali se reunia com seus discípulos na mesma noite que Jesus ia ser traído ali por Judas Iscariotes. Jesus ali reuniu os seus discípulos na última ceia. Jesus celebrou o pão e Jesus, ao pronunciar essas palavras, né, tomai e comer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, significava que Jesus estava se ofertando ali em sacrifício. Jesus estava dando seu corpo e seu sangue. Ali já estava se aproximando ali a consumação da missão de Jesus aqui na terra.
O Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1365, vai dizer que o mesmo Cristo que se estava presente o mesmo Cristo que nós vemos na Eucaristia é o que estava presente na cruz. Então, o próprio Jesus que ia se dar em sacrifício da cruz, né? Ele ali se faz presente na Eucaristia. Jesus, ele profere essas palavras: tomai e comer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus, na Sagrada Escritura, ele deixa claro: isso não significa perdão, pessoal, isso não significa que é meu corpo, isso não é parte do meu corpo, não. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E Jesus fala: fazei isto em minha memória. Quando olhamos ali para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, nós vemos ali que a palavra que diz: Cristo, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus, ele deu a chave a Pedro. Nós sabemos que Pedro foi o primeiro papa da história da Igreja Católica, Pedro como o primeiro papa. Jesus ali, nós vemos também outra passagem bíblica extraordinária ali, Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 23, Jesus soprou o Espírito Santo sobre seus apóstolos. E Jesus fala assim: aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que reterem pecados serão retidos. Jesus ali estava dando autoridade sobre seus discípulos. Pedro, como o primeiro papa, ali como superior aos discípulos. Nós temos ali a reunião dos sacerdotes, os primeiros sacerdotes da história da igreja. E hoje, ali a promessa do finalzinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que vai dizer que enquanto ali e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então a promessa que Jesus ali colocou para Pedro não quer dizer que enquanto Pedro estivesse vivo, a promessa se mantesse de pé, e assim quando Pedro morresse, ali a promessa acabasse. Não. Ali quando Pedro ele faleceu, houve sucessão apostólica com autoridade dada pela igreja. Até hoje, o nosso Papa atual, o nosso Papa Francisco, desde lá do nosso primeiro Papa, nosso primórdio Papa, o Pedro, então ali, na hierarquia papal, os padres receberam essa herança pela ordem, pela graça do próprio Deus. Uma vez que os padres receberam essa sucessão apostólica, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos que fala da sucessão apostólica. E essa sucessão apostólica é dada após Pedro até o nosso Papa atual, nosso Papa Francisco. Nosso sacerdote, pela obediência à Mãe Igreja, pela hierarquia papal, receberam essa graça ao serem ordenados sacerdotes, suas mãos ungidas. E daí é que vem a autoridade do sacerdote em consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Em outras denominações, essa consagração é dada apenas como um simbolismo. O pão é só o pão, o vinho é só o vinho, como uma comemoração. A Igreja Católica, não. Nós conhecemos e entendemos que ali no processo da consagração do corpo e do sangue de Jesus, ocorre um fato chamado transubstanciação. É quando ali o sacerdote ele vai consagrar aquela hóstia. Até então, anteriormente, a hóstia era a hóstia, o vinho era só vinho. Mas depois que o sacerdote pronuncia as palavras, né, que faz ali o Espírito Santo, então a hóstia, ali a bolachinha que tinha aparência de pão, deixa de ser pão. E nós acreditamos pelo olhar da fé, pelo ensinamento da Mãe Igreja, que ali agora se faz o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O pão não é mais pão, e sim corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, e sim sangue de Cristo. Então, nós agora entendemos de onde saiu a Eucaristia. A Eucaristia nós recebemos ali de Cristo, dando autoridade primeiramente a Pedro. Nós vemos aqui na Escritura, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, a primeira ali consagração da Eucaristia da história.
Jesus se dando como alimento, Jesus se dando ali como pão vivo, Jesus dando-se aos seus discípulos. E Deus, ali nós vemos ali em Evangelho de São João, no capítulo 6, ali que Jesus fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu não simbolizo, não aparento, eu sou o pão vivo descido do céu. Então Jesus, ele fala que ele é o próprio Cristo presente da Eucaristia. Então quando a gente vai ao sacrifício da Santa Missa, que o padre ali consagra o corpo e o sangue de Cristo, pela ordenação da igreja, pelo ensinamento da igreja, nós temos a presença real de Jesus na Eucaristia. Existe um santo da igreja que ele fala o seguinte: como pode Jesus ali se fazer o seu corpo e o seu sangue? Como pode Jesus ali estar presente no pão? Ali a gente é convidado a manter o olhar da fé. É o olhar da fé, a certeza da fé que nos mantém vivo, que nos mantém aceso a acreditar. Relevante com essa escritura agora de Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, Jesus ali celebrando a primeira Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem uma passagem que ele coincide com esse ensinamento aqui dessa leitura do Evangelho. Aí você que está em sua casa com seu Catecismo da Igreja Católica, abra lá o Catecismo, parágrafo 1322, que diz assim: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurado mais profundamente a Cristo pela confirmação, este por meio da Eucaristia participa com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, à noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e seu sangue, com o qual perpétuo pelo século da sua volta. Ou seja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1323, diz assim: a última ceia de Jesus, a Páscoa de Jesus, a última vez que ele come com o seu discípulo, a última vez que Jesus ali se reúne com o seu discípulo, ele faz ali a primeira instituição da Sagrada Eucaristia com o seu discípulo. É a leitura que eu li, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, é o que confirma o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1323. Nas últimas ceias da noite que foi entregue, nosso Salvador foi instituído o sacrifício do Eucarístico, seu corpo, seu sangue, com o qual perpétua pelo século até a sua volta. Continua o Catecismo: o sacrifício da cruz confiado desse modo à Igreja, a sua amada esposa, em memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento, espírito e cúmulo de graça, e nós é dado o penhor da glória futura. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1324, muito importante essa parte. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos, é tarefa apostólica ligar-se à Sagrada Eucaristia. É a ela e se ordena, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo na Páscoa. O Catecismo da igreja está falando que todo o bem possuído na igreja. O centro da igreja, o centro do ensinamento da igreja, a parte mais importante da igreja é a Santa Missa. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer que a Santa Missa é o sol da igreja. O sol, assim como o sol é importante para a vida da biologia, do crescimento dos vegetais, a missa é importante para o cristão. São Basílio Magno vai dizer que a igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a terra. Existe uma autoridade espiritual, existe uma graça, porque Jesus se faz presente vivo na Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa vida, a Eucaristia é o centro da nossa atenção. Jesus se faz presente na Eucaristia. Venerável Fulton Sheen, frequentemente uso essa passagem de Fulton Sheen porque é muito forte. Ele fala que as almas que mais vão brilhar no céu é aquelas que adorarão Deus aqui na terra. Salve Maria, Maria Margareta, estou vendo aqui, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Gelmédio, minha mãe, Carlinhos, né? Stephanie, que Deus abençoe e compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar participando. Dando continuidade,
Então aqui, com base na Sagrada Escritura, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, você pode também estar confirmando ali Evangelho de São João, no capítulo 6, ali de 50 a 55, você vê. Jesus fala assim: quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. O santo da igreja vai dizer que aquele que recebe a Eucaristia tem a promessa da salvação eterna. Porque ao comungar, Jesus fez essa promessa. Jesus fala: quem come minha carne, bebe meu sangue, terá a vida eterna. Aonde está isso, Jean? Evangelho de São João, no capítulo 6, de 50 a 55, nós vemos: quem come minha carne. Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 48, Jesus fala: eu sou, olha que eu vou pronunciar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando que eu sou o pão vivo. Então ele está falando que eu não simbolizo, eu não aparento, eu não apenas demonstro, mas eu sou o pão vivo, a presença viva. Eu, a Trindade Santa. E aqui é muito importante destacar: não só a segunda pessoa da Trindade se faz presente na Eucaristia, mas sim a Trindade, porque o Catecismo na igreja vai explicar que o Pai não se separa do Filho e nem o Espírito Santo se separa do Filho e do Pai. É três, é trino, os três unidos e separados entre aspas, não imaginar que é heresia. O Espírito Santo é a Trindade junta, unida, né? Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é três unidos em uma só pessoa, um só ser divino e extraordinário. E essa Trindade está contida ali na presença da Eucaristia. Dito isso, eu queria ler mais um detalhe do catecismo aqui, para que a gente possa mergulhar mais no ensinamento da igreja. Porque com a Sagrada Escritura, o catecismo fica uma coisa mais sólida para explicar, para aprender, para se ter a certeza daquilo que se fala, né? Eu gosto muito de ter alicerce nessas coisas. O Catecismo da Igreja Parágrafo 1326 diz assim: pela celebração eucarística nos unimos à liturgia do céu, antecipação da vida eterna, quando Deus será tudo em todo, ou seja, aquilo que eu acabei de falar. O Catecismo da Igreja confirma: a Eucaristia é a antecipação da vida eterna. Mas por que quem comunga a Eucaristia antecipa a vida eterna? Porque o sacramento da Eucaristia, o sacramento de Jesus se faz presente da Eucaristia, aí se dá aquilo que o apóstolo São Paulo fala ali nas suas cartas do Novo Testamento. Não me recordo muito bem agora. Que o apóstolo Paulo, para você comungar a Eucaristia hoje, quais são as exigências da igreja? O estado da graça, o estado da amizade, fora do estado de pecado mortal. Eu sempre toco nesse assunto. Não é necessariamente por gostar de falar, são as necessidades da live, da pregação, do momento, da ocasião, que leva a necessidade de falar desse assunto. Não que eu gosto de simplesmente falar do pecado, é a necessidade. O estado de pecado grave, ele priva da Eucaristia, ele privando da Eucaristia, ele priva do céu. Isso é muito importante, isso é muito importante. Claro, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus quer te ajudar, Deus quer te salvar, Deus quer te pegar do colo. E isso quando a gente se arrepende, isso quando a gente luta, isso quando a gente não se satisfaz no estado que está, isso quando a gente não se acomoda, isso quando a gente luta, aí eu tenho certeza que a misericórdia de Deus ela vale. Mas quando a gente se acomoda, se abandona, se desdeixa, não liga mais, aí a coisa fica um pouco complicada. E aí trazendo esse conteúdo para aqui, que fala no Catecismo 1326, fala que a Eucaristia antecipa a vida eterna, tanto porque a Eucaristia ela ali elimina os pecados veniais e ela nos previne do pecado mortal, diz o Catecismo da Igreja. Ela nos previne, ela nos dá uma fortaleza para evitar também os pecados. Como também ali Cristo em nós, ele vai nos aproximando da vida eterna. O céu é Deus, quanto mais unido em Deus, mais ali nos aproximando. Deixa eu me recordar o santo que fala, São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval vai dizer que quando comungamos Jesus na Eucaristia, o nosso anjo da guarda se ajoelha para nós. Olha que profundo. Quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, o nosso anjo da guarda, ele se ajoelha na nossa presença. Não porque a gente é bonito, é porque aquele que a gente recebeu é o Deus perfeito.
Olha que autoridade espiritual para você compreender. A Eucaristia é o centro da vida cristã. A Eucaristia é o centro do nosso pensamento. A Eucaristia é o ápice da nossa felicidade. A Eucaristia é aquilo que precisamos para nos manter em Cristo. É aquilo que diz o Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, que diz: sem mim nada podereis fazer. Tem algumas passagens aqui que eu não tenho condição de eu ler todo. Só para você ter uma ideia, o catecismo na Igreja Católica começa no parágrafo 1322, vai parar no parágrafo 1439. É muito que se fala da Eucaristia, não tenho condição de ler tudo, a live vai se passar. Eu quero falar de outros assuntos aqui muito polêmicos e muito específicos, e eu quero aproveitar essa livezinha aqui. As pessoas que estão aqui presentes vão hoje sair sobrecarregado de informação sobre a Eucaristia, que eu me preparei para essa live. Se mantém aí, tem muito ensinamento do santo, e você vai sair daqui hoje com a compreensão da graça de Deus. Aqui o catecismo do parágrafo 1340 fala assim: ao celebrar a última ceia com seus apóstolos durante a refeição pascual, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus, seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia da celebração da Eucaristia, que realizar a Páscoa judaica antecipa a Páscoa final da igreja na glória do reino, ou seja, a vinda do Senhor Jesus. Não vou me antecipar muito aqui. Eu vou trazer para a gente aqui agora uns ensinamentos de Santo Afonso de Ligório, né? Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, maravilhoso. E tem umas passagens aqui que vale a pena a gente meditar, que vai nos fazer enriquecer nosso entendimento, nosso amor a Jesus Eucarístico. Santo Afonso ele faz um comentário assim: aquela passagem do Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 1. Sabendo que Jesus chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. São João capítulo 13, versículo 1. Nosso Salvador, sabendo ter chegado a hora de partir desse mundo, antes de morrer por nós, quis deixar sua maior prova possível de amor. Foi precisamente este dom do Santíssimo Sacramento. São Bernardino de Sena ele fala assim: as provas de amor que se dão na hora da morte fica mais firmemente na memória e se preza mais. Daí o costume de os amigos ao morrer deixar algum presente, uma peça de roupa, um anel, às pessoas que amaram na vida, com a recordação da sua amizade. Mas vós, Jesus, partindo deste mundo, o que deixaste de memória de vosso amor? Não uma veste, não um anel, mas o vosso corpo e sangue, vossa alma, vossa divindade, o vosso mesmo, todo sem reserva, deu-se todo, não reservando nada para si. Ou seja, aqui São Bernardino de Sena está dizendo assim, que no momento, na hora da nossa morte, no momento da morte, é muito comum as pessoas querer deixar um bem para o próximo como prova de alguma recordação. Por exemplo, nós temos aí um bom exemplo como a herança. Mas aqui São Bernardino de Sena está fazendo esse comentário assim: para algumas das pessoas na hora dessa morte deixa para alguém ali um anel, uma roupa, uma veste, algo que se recorde daquela pessoa. Então São Bernardino de Sena vai falar assim: mas tu, ó meu Deus, tu, ó Jesus, o que nos deste na hora de sua morte como prova de amor, não um anel, não uma roupa, mas deu-se a vós mesmo por vós. Ou seja, a maior prova de amor. Existe o santo que fala agora, deixa eu ver se eu me recordo, a Santo Afonso de Ligório mesmo, ele fala assim, que Jesus do alto da cruz, ele não se contendo e ter dado tudo por amor a nós, ele ainda quis se dar vivo na Eucaristia como prova de amor. Santo Afonso ele faz esse comentário sobre a Eucaristia também. Então Jesus ele se dá inteiramente a nós, e Jesus ele dá sem reserva a nós. Aqui tem uma passagem de São Bernardino de Sena que diz assim: Jesus Cristo, abrasado de amor por nós, não satisfeito em preparar-se para dar sua vida pela nossa salvação, foi constrangido pelo excesso de seu amor em fazer uma obra maior, dar-se como alimento para o corpo. Não foi Santo Afonso de Ligório, não, foi São Bernardino. Então falando assim,
Jesus, abrasado de amor, constrangido pelo excesso de amor, faz uma obra maior. Deu-se como se alimenta o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. São Bernardo de Claraval vai dizer assim: esse sacramento de amor, de amores, é o que este dom compreende a todos os outros, Senhor. Nos faz a criação de redenção destinada ao céu. A Eucaristia não é só a garantia do amor de Jesus Cristo, mas também a garantia do paraíso que Ele nos quer dar, onde nos é dada a garantia da glória futura. São Felipe Neri sabia chamar Jesus na Eucaristia de meu amor. Quando ele foi levado ao Vaticano, ouviram exclamar: eis o meu amor, dai-me o meu amor. Então, assim, os santos, ele entendia o valor da Eucaristia. O santo entendia a graça que está na Eucaristia. São Francisco de Sales, ele tem uma outra passagem também que fala assim: há dois tipos de pessoa que devem receber Jesus na Eucaristia: os perfeitos e os imperfeitos. Se você se sente já numa vida de perfeição, se você acha que você está no grau de santidade, se você reconhece, você entende, né? Isso aí é uma maneira de expressar do santo. Ele fala assim: você tem que consumir Jesus na Eucaristia. Mas se você se acha indigno, se você se acha despreparado, se você se acha que não é capaz, se você se acha ali fora da graça, né? Quando eu falo fora da graça aqui, entre aspas, espero que se compreenda, fora do estado de pecado mortal, quando ensina, nos direciona a mãe igreja, como por exemplo muitos ensinamentos do catecismo da igreja católica. São Francisco de Sales, ele vai falar assim: esses dois tipos de pessoas devem receber Jesus na Eucaristia. Por quê? Os imperfeitos devem receber Jesus na Eucaristia para se manter perfeito, e os perfeitos para conservar a perfeição. Ou seja, o que o santo quer falar com essa metáfora, né? Que ninguém vai se achar perfeito, nem os santos se achavam perfeitos. São Francisco de Sales, ele fala que a Eucaristia é para todos nós. Todos nós devemos nos esforçar para receber Jesus, para estar em Jesus, para comungar Jesus. Porque Jesus, ele nos dá um vigor, Jesus, ele dá o sustento, Jesus, ele vem nos sustentar, e Jesus, ele alimenta a nossa alma por meio da Eucaristia, né? Eu tenho aqui um testemunho muito extraordinário para entrar mais na outra parte teórica. Muito extraordinário, muito extraordinário meu. E foi por base nesse testemunho que eu tomei a iniciativa de fazer essa live. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma santa dúvida de São Daniel da Catedral de Georgina. Houve um milagre eucarístico em 1297. Durante a celebração da missa pelo pároco do mosteiro de Beneditas de São Daniel, perto de Gerona, as monjas repararam que um sacerdote, no momento que deveria consumir a hóstia, permaneceu por um longo tempo parado com um sinal de perturbação. Uma religiosa mais de perto observou que o celebrante tirou algo da boca, colocou no corpo, rasgando um pedaço, envolveu-se sobre a mesa do altar. Ao término da missa, aquela religiosa foi examinar o que continha, o que estava enrolado, e viu que era um pedaço de carne em forma de um grande avelã vermelho de sangue, o que estava enrolado no tecido. O sacerdote, ao final da missa, não foi encontrado. Avisaram outro pároco, que é maravilhado com esse vírus, que muita reverência pegou o embrulho em suas mãos e levou à sacristia, onde colocou uma caixinha de cristal. Todos ficaram admirados ao ver aquilo. O sacerdote que havia celebrado a missa duvidou se Jesus Cristo realmente estava na hóstia e notou que dentro de sua boca a hóstia se transformou em um pedaço de carne que não conseguiu engolir pelo aumento do volume e da continência. Tirou da boca, enrolou no tecido dos corporais, que rasgou e deixou sobre o altar, saído, atudiado e fora de si. Eu vou me parar por aqui. Então aqui, em 1297, aqui narra a história de um sacerdote que ali, ele tinha celebrado a missa, mas ele tinha dúvida se Jesus estava presente na Eucaristia. Então ele pega lá, come, ele recebe um pouquinho de Jesus e quebra um pedaço da hóstia e deixa em cima da mesa, como alguém que duvidava, como alguém que não acreditava, como alguém que não ali tinha total certeza que Jesus estava na Eucaristia, ali corria dúvida. Então a freira que observava aquele gesto profano daquele sacerdote, quando terminou a missa, se aproximou do altar onde ele tinha deixado um pedaço da hóstia.
Quando a freira se aproximou dali do altar, ela viu que tinha encontrado um pedaço de carne. O sacerdote, que também tinha comungado, não tinha engolido ainda a hóstia, viu-se que naquele mesmo instante, ali, ou aquela hóstia que era transformou em um volumoso pedaço de carne, de maneira que ele não conseguiu engolir, ele teve que colocar para fora. Foi um milagre eucarístico para que aquele homem de Deus, ele realmente compreendesse que Jesus fala assim: eu estou vivo na Eucaristia. Eu não significo, eu não aparento, eu sou. É aquilo que diz o Evangelho de São João no capítulo 6, no versículo 48. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente. Tal é a autoridade espiritual, tal é a graça. Eu tenho mais um testemunho extraordinário aqui, você preste atenção, é muito belo esse testemunho, né? Isso aconteceu em julho de 1342, de Alboraia, em Valência. Era um moleiro que pediu o pároco que levasse a comunhão para um doente. Naquele momento, uma tempestade de trovão de chuva estava se armando. O pároco levou, apesar disso, o santo viático. Ele teria que atravessar o pequeno rio Caixede e mesmo com dificuldade conseguiu atravessá-lo. Após levar a santa comunhão enquanto o sacerdote tornava a atravessar o rio, Caixarede acabou sacudindo o recipiente que continha alguma partícula e o frasco caiu na água, não podendo encontrá-lo. Quando o pároco voltou ao povoado, alguns homens saíram para procurar o recipiente. Após um longo tempo andando pela água, um homem encontrou muito contente, mas viu com tristeza que faltava a tampa com as hóstias que havia desaparecido. Pensaram que ela havia sido levada pela correnteza. Continuaram procurando rio abaixo na expectativa de encontrá-la. Quando chegaram à praia, ficaram surpresos, viram lá 3 peixes bem grandes que não saía da desembocadura do rio. Estranhando o fato de eles não se mexerem, aproximaram-se e viram que cada peixe tinha uma hóstia em sua boca branca consistente. Não se atreveram a pegá-la, avisaram o pároco no povoado. Contaram sobre o prodígio para ele. O pároco, utilizando as vestes sagradas na companhia de muitas pessoas, foi até onde os peixes estavam na beira do mar, onde os peixes não se mexiam. Estava com a cabeça levantada, cada um segurando uma hóstia. Quando o padre chegou, eles se moveram e aproximaram-se dele sozinho. O padre pôde pegar de sua boca a hóstia consagrada que foram levadas à procissão solene para a igreja, depositado num sacrário para serem consumida no dia seguinte na missa. Ou seja, uma explicação mais clara. O rapaz ele sai para levar uma hóstia para uma pessoa enferma. No caminho que ele vai levando a hóstia para uma pessoa enferma, ali forma uma tempestade. Quando a tempestade se forma, a pessoa vai correr da tempestade, a âmbula com a hóstia cai na água, uma correnteza próxima passa, uma correnteza que leva ao rio. Então a hóstia consagrada é levada pela água, ali a pessoa sai a procurar, encontra a âmbula, mas não encontra Jesus Eucarístico presente na hóstia. E então quando as pessoas ali vai e pega a hóstia, o rapaz se sente triste. Então ali ele vai, continua andando, ele vê o milagre extraordinário, que é ali os peixes segurando Jesus Eucarístico na ponta da boca. Então se chama o sacerdote vem àquele lugar e pega a hóstia consagrada ali na ponta da boca dos peixes, e é recorrente como um milagre eucarístico. Isso se dá a lembrar também o milagre de Santo Antônio de Pádua, que muitas das pessoas conhecem como Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio que é muito comemorado aqui nesse meio que a gente mora nas festas juninas. Santo Antônio de Pádua, uma certa ocasião da sua vida, muitas pessoas têm devoção pelo santo, mas não conhecem quem foi Santo Antônio. Santo Antônio, em um certo lugar, ele foi fazer uma pregação da palavra. Santo Antônio, quando ele vai fazer uma pregação da palavra, as pessoas viram as costas, não querem escutar a palavra de Deus. Santo Antônio, que tinha passado a noite ali preparando uma pregação, Santo Antônio fala: já que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar para os peixes, para os animais irracionais. Eu vou botar minha boca na água e eu vou pregar. Se vocês, hereges, não querem ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar para os peixes, e os peixes hão de escutar.
E pela graça do Espírito Santo, essas coisas que acontecem não é pelo homem, não é loucura, é a graça de Deus, é Deus provando, eu estou vivo aqui, sou eu que faço, sou eu que ajo, sou eu que uso do meu servo para mostrar a minha presença viva. Então Santo Antônio de Pádua, quando coloca seu rosto ali na beira do rio e começa a pregar extraordinariamente, da ordem decrescente, do maior ao menor, os peixes começa a colocar o rosto fora da água para escutar a pregação daquele homem. Não que peixe irracional vai escutar, mas pela graça de Deus, porque aquele milagre foi útil para converter aquelas pessoas que ali não acreditavam na graça de Deus, não acreditavam naquele homem usado por Deus. E esse milagre de Deus, esse fenômeno que Deus usou por meio dos peixes da natureza, converteu muitas pessoas e Deus se faz presente. Não é diferente daquilo que eu acabei de narrar. A Eucaristia, ali 3 peixes, ele guarda aí na ponta de sua boca até o sacerdote pegar. Porque o peixe racional, de maneira nenhuma, mas pelo milagre, pela graça, para que você possa compreender. Se os animais irracionais, ele guarda com respeito a partícula da hóstia, é para que a gente que diz ser humano, para a gente que diz ter uso da razão, também guardar com respeito, com total delicadeza. Não é um pedaço de pão. Após a consagração, é Jesus vivo, e é o próprio Jesus que fala isso ali na Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, no capítulo 6, Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, e o Catecismo da Igreja Católica, na qual eu acabei de narrar para vocês inúmero testemunho dos santos da nossa igreja. Se a igreja declara que aquele homem ou aquela mulher foi pessoa santa, é porque a igreja tem certeza que essa alma já está no céu. E entre o testemunho de uma pessoa que é duvidosa, ateia, terrena, que diz que é católica, que é cristã, mas duvida de tudo que é da graça de Deus, e o testemunho do santo, hoje eu fico com a mãe igreja, eu fico com a opinião do santo, eu fico com o catecismo na igreja, e eu fico com a Sagrada Escritura, que me dá mais segurança e aproximação da verdade. Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se faz presente, Jesus que tem autoridade, e ele quis se fazer presente em pão. Talvez você possa se perguntar: não, mas por que Jesus quis estar no pão? Por que Jesus quis? Ora, se Jesus ali foi capaz de desafiar a ciência e os estudiosos, que se diz estudiosos, em caminhar sobre as águas, Jesus foi capaz de multiplicar 3 pães, 3 peixes, 2 pães, e ali alimentar 5.000 pessoas, segundo o costume judaico. Contavam apenas os homens, não se contou as mulheres e a criança. Então podemos estimular, entre aspas, mais de 15.000. Jesus que pôde fazer esse milagre. Jesus que pôde ali, Evangelho de São João, no capítulo 2, pegar a água e transformar no melhor vinho que aquela festa pôde degustar. Jesus que foi capaz de fazer tantos milagres. Jesus que foi capaz de morrer, o único homem na história da terra, da humanidade, 100% homem e 100% Deus, como narra o catecismo na igreja, que ressuscitou. Não é impossível para esse Deus que pode tudo, que é capaz de tudo. Ele quis assim, ele deixou na Bíblia assim, que ele quis se fazer presente na presença da Eucaristia. Não é uma linguagem humana, ele está ali, ele está presente ali. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque hoje as pessoas que se diz cristã, as pessoas que se diz católica, duvidam e duvidam muito que Jesus está na Eucaristia. Como é difícil uma pessoa que quer fazer um gesto de amor depois de uma Santa Missa e receber Jesus. Quando a pessoa recebe Jesus na Eucaristia, quando acaba a missa, que o padre dá a bênção final, olha para a igreja, parece uma feira. Parece uma feira de dia de sábado, ali no centro da feira, você bota o ouvido, você escuta uma barulheira sem sentido, uma sala de aula com os alunos bagunçando, assim, uma igreja. É porque as pessoas se comportam como animais irracionais, não tem amor, não tem respeito. Você recebeu Jesus, não foi um pão, não foi uma bolacha, não foi um simbolismo, é Jesus. E eu estou falando isso porque hoje é muito comum a falta de respeito geral. As pessoas recebem Jesus, não tem amor, não tem piedade, não tem consciência.
Tem pessoas que acabam de receber Jesus na Eucaristia, ao invés de voltar para o seu banco, sentar e ali adorar Jesus, começa a falar. Começa a falar. Fique sabendo você que Jesus revelou a Santa Faustina que Jesus não se comunica com a alma tagarela. Olha que coisa extraordinária. Jesus revelou a Santa Faustina. Jesus não se comunica com a alma tagarela, ou seja, você recebe Jesus, aquele momento que você acabou de receber Jesus na Eucaristia, é ali o momento mais importante da tua vida. O mais importante, o maior. Nada, ninguém, nem padre, nem bispo, nem cardeal, nem papa, ninguém, nada pode ser maior para o nosso culto católico, apostólico, romano que aquele momento ali. Recebemos Deus em nós. É aquilo que diz Gálatas no capítulo 2, no versículo 20. Toda vez que eu recebo Jesus na Eucaristia, eu repito essa frase no meu coração. Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz, fala assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É Cristo que está presente em mim. É Jesus que está no meu ser. É aquilo que diz Filipenses no capítulo 21, no capítulo 1, no versículo 21. Filipenses 1:21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então aquele momento ali é o momento mais importante. Fica aí a dica, fica aí a direção espiritual para que quando você receba Jesus na Eucaristia, conscientize. Você não comeu uma bolacha, você não comeu um pão, não significa, não aparenta, mas é. Deixa o olho da fé, deixa a certeza, você olhar para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos uma sequência de milagres de Jesus, e quando Jesus curava, Jesus sempre dizia no final: vai, a tua fé te salvou. Não foi Jesus que fez a obra, a fé, é a fé. É aquilo que diz ali o apóstolo Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: tu tem fé? Eu tenho obra. Mostra a tua fé sem a tua obra, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. A fé não é uma coisa da boca para fora. Eu não posso simplesmente falar assim: eu tenho fé. Sim, isso não te diferencia dos pagãos. Isso não te diferencia dos ateus. Isso não te diferencia de ninguém abrir a boca e falar: eu tenho fé. O apóstolo Tiago fala em Tiago capítulo 2, versículo 18, que diz: tu tem fé? Eu tenho obra. É a obra que prova a nossa fé. Que tipo de obra, Jean? A obra é: tem um texto dos homens, eu vou lá, eu não falo que eu tenho fé, eu mostro que eu tenho fé. Tem uma missa aqui, eu vou lá, eu não estou falando que eu tenho fé, eu estou provando que eu tenho fé. Tem uma adoração dia de quinta, eu vou lá, eu não estou falando simplesmente que eu tenho fé, e minha obra está mostrando que eu tenho fé. Então a fé não é uma palavra, a fé é uma obra, a fé é uma ação. Então Tiago capítulo 2, versículo 18, Tiago capítulo 2, versículo 26, você pode estar anotando, depois estar ali confirmando na sua Bíblia, na sua Sagrada Escritura. Tiago capítulo 2, versículo 26 vai dizer, muito forte a passagem: assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Assim como um cadáver, você já foi no velório, obviamente, aquele cadáver ali está sem a alma, é morto. A sua fé, se ela não tiver obra, ela é morta. Essa fé de acreditar. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que não se vê. Pronto. A minha esperança, o fundamento da minha esperança está na fé. Eu tenho certeza daquilo que eu não posso ver. Então há certeza que, com base em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a gente olha para a Eucaristia, eu tenho certeza que Jesus está ali. Eu não estou vendo uma aparência, o rosto transfigurado, mas eu sei. Porque a igreja me ensina, porque a igreja
ali me indicou, porque o catecismo me afirma, porque a Bíblia me ensina, porque a igreja me orientou, e eu confio na igreja sem ficar contestando. Eu confio na igreja com a fé viva dos apóstolos. Eu confio na fé ali com sucessão apostólica, como manda a Santa Mãe Igreja. Em relação a esse assunto que eu trago para vocês hoje, devo falar também da adoração a Jesus. A adoração a Jesus é a arma para nossos tempos. A adoração a Jesus é aquilo que mais precisamos. A adoração a Jesus na Eucaristia é o nosso vigor espiritual. Você que toda quinta-feira, não só a quinta-feira, eu falo da quinta-feira porque é o dia tradicional, o dia comum, o dia mais que é ali o dia da adoração. Mas o dia que você possa, vá adorar Jesus, vá estar com Jesus. Não é porque você não sente nada, não é porque você não ouve nada, que Jesus não está ali. Tenha certeza que meu filho e minha filha, no dia e na hora da tua morte, será valioso aquele momento para a tua fé. Estamos vivendo um tempo difícil, tempo onde se está ali contestando a fé. Ainda ontem, me preparando para essa live, recebi de uma irmã, uma amiga, uma propaganda, mais uma propaganda na Netflix, fazendo uma profanação a Jesus da Eucaristia. A câmera filma um sacerdote pegando a âmbula onde tem o corpo e o sangue de Cristo. De repente uma freira ali está comendo como que um salgadinho, uma batata frita, para dizer que é Jesus Eucarístico. Uma profanação, uma aberração. O mundo ataca a nossa fé. O mundo ataca Jesus. O mundo tem os inimigos das trevas, os inimigos anticristo atacam. E você duvida que Jesus está lá. Muitos de nós, muito cristão, duvida que Jesus está presente lá. A gente viu um tempo atrás vídeos aí espalhados pela internet do momento da consagração de Jesus, manifestação diabólica, manifestação demoníaca do demônio por meio de uma mulher tentando impedir o padre de consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Meu amigo, o demônio crê e você não crê? O demônio sabe que Jesus está ali e você ainda duvida? Se Jesus não tivesse vivo ali, por que satanista iria roubar partícula da hóstia para fazer missa negra? Você que ainda não sabe o que é missa negra, eu não sei se do outro lado da tela tem criança, então não vou poder falar de tudo. É aquelas pessoas satanistas, né? Da religião satânica, que rouba a partícula de Jesus na Eucaristia, levam para um determinado lugar, a Eucaristia é colocada na parte íntima de uma mulher e é profanado. E aqui eu não posso nem mais dar continuidade, mas para você ter uma noção, Satanás ele sabe que Jesus está na Eucaristia e ele quer profanar, ele quer fazer aberração. E muito católico e muito cristão tem a oportunidade de ver Jesus e troca Jesus por coisa pouca. Eu sei que muitos de nós, também moro na zona rural, às vezes somos atarefados até o teto para o trabalho, mas aquele momento daquele que você tira para ir receber, para ir adorar Jesus, será multiplicado, muito mais você vai ganhar. Aquele momento que você vai à missa ao domingo, aliás, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2115 vai dizer que nós temos a obrigação, e o catecismo deixa específico assim, de ir para a missa ou a celebração do domingo. É um dever do católico, é um dever do cristão ir visitar e adorar Jesus ao domingo, dia de domingo. Aproveite Jesus enquanto ele se deixa encontrar. Aproveite Jesus enquanto ele se deixa encontrar. Porque haverá tempo que a gente não vai ter essa oportunidade. O inimigo está atacando Jesus. Me desculpa, gente. Satanás não está para brincadeira. Os demônios infernais não estão para brincadeira. Ele sabe que Jesus está presente na hóstia e ele usa aqueles servos, aquelas pessoas que se deixou levar pelas falsas ideias do paganismo, e ele usa essas pessoas para profanar Jesus vivo na Eucaristia. Ele usa para profanar, porque ele sabe que Jesus está ali. E eu e você, muitas vezes, como católico, como cristão, como os filhos da luz, é aquilo que diz o Evangelho de São Mateus,
No capítulo 5, no versículo 13, no versículo 14, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós que somos filhos da luz, duvidamos. Trocamos Jesus por qualquer coisa. Trocamos Jesus porque estamos cansados. Agora, às vezes viemos de algum trabalho e nós estamos cansados e ali nós não nos esforçamos para ir ver Jesus, para estar com Jesus. Acredita, filho. Acredita, filha. Jesus está ali presente, vivo. O mesmo Deus que está do alto do céu, o mesmo Deus que está presente em você, que recebeu o batismo, ali no Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade. É aquilo que diz 1 João no capítulo 4, no versículo 4, que diz que aquele que habita em vós é maior que aquele que habita no mundo. E quem habita em vós é o Espírito Santo de Deus. Ele está em você, ele está com você. É a mesma Trindade que está ali presente na Eucaristia. É o Jesus onipresente, presente em todas as Eucaristias espalhadas pelo mundo. É o mesmo Jesus, mas porque Deus é Deus, ele se faz vivo e presente em cada hóstia, em cada tabernáculo, esperando você. Imagine a alegria de Jesus, imagine a felicidade de Jesus quando você larga seu trabalho, quando você larga seus afazeres e diga: vou te visitar, Jesus. Vou te amar, Jesus. Agora não é mais da boca para fora. Agora não é só com palavras, é com a fé. É com a obra. Eu vim te visitar, eu vim te amar. Eu vim, Jesus, não só te pedir, mas eu vim te glorificar pela dificuldade que me faz crescer. Eu vim te glorificar pela dificuldade que me faz ser maduro na fé. Eu vim te glorificar pelas tribulações que me trouxe até aqui, Senhor. Talvez Deus permita tribulações na tua vida porque Ele quer te ver. Ele quer ser visitado, Ele quer ser amado, Ele quer ser encontrado. Ele te espera na hóstia viva. Ele quer ser adorado, Ele quer te ver, Ele quer te amar. E quando você se aproxima do sacrário, é aquele encontro de amor. Jesus contigo e você com Jesus. E Jesus já tinha visto esse momento desde toda a eternidade. Então é preciso que a gente desperte na fé. Antes de começar essa live, eu vi que houve um milagre eucarístico, se não me recordo mal, na China. Um protestante, um evangélico, recebeu Jesus na Eucaristia, não acreditando, colocou em algum lugar e ali a hóstia, a partícula começou a sangrar, né? Acho que ele pela internet ainda vai percorrer esse assunto novo aí, vocês podem pesquisar. Esse livro da Eucaristia, existe a história de um santo, né? Um homem que era um ateu, ele duvidava que Jesus estava presente na Eucaristia, me recordei dessa história agora. E ele, quando foi ali roubar a partícula, ele quis profanar a Eucaristia. Ele pegou uma agulha e furou a hóstia em 3 partes, com a agulha. Milagrosamente, os lugares que ele furou, brotou 3 gotas de sangue. Aquele herege, aquele ateu ficou escandalizado e finalizou acreditando. Finalizou levando a sério por meio daquele milagre de Jesus. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus se faz presente na Eucaristia. Diz Amós no capítulo 8, no versículo 11, profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que diz: virá um tempo que haverá fome e sede sobre a terra, não há fome de pão, não há sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Evangelho de São Mateus no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra é um homem, ele se chama Jesus. A palavra é viva, a palavra é Jesus. É por isso que nós católicos devemos ter amor pela palavra. Isso aqui é vivo. Jesus se faz vivo nessas páginas. Evangelho de São João ali do capítulo 1, no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Visite Jesus na Eucaristia, busque amar, busque. Haverá um tempo que haverá fome sobre a terra, não a fome de pão, não a sede de água, uma fome e sede da palavra de Deus.
E eu dou continuidade. Haverá um tempo que você vai buscar um sacrário para adorar Jesus e não vai encontrar. A adoração que você presta hoje, o amor que você entrega a Jesus hoje será o combustível da tua perseverança amanhã. Tempos difíceis se aproximam, tempos de profanações da nossa fé, tempos que o inimigo quer combater a igreja, quer se opor à igreja. E só vai ficar de pé os verdadeiros adoradores fiéis de Jesus. Santo Afonso Maria de Ligório fala isso, que só aquele que adora, só aquele que persevera vai ficar de pé no tempo da tribulação, no tempo das batalhas espirituais. Jesus, ele se faz presente vivo, quer te encontrar. Quando a gente olha para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, como voltei a mencionar no início da Sagrada Escritura, a palavra fala: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não minhas, não fala minhas, não tem uma letra S no final, é minha. Então você pode entender, por essa base da Sagrada Escritura, que Jesus fundou uma única igreja na Bíblia. Somente uma está correta. Efésios, no capítulo 4 ali, no versículo 5 e 6, diz assim: haverá uma só fé, um só batismo, um só pastor. Só existe uma só fé, e um só batismo, e um só pastor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro fala assim: este Jesus, não há outro igual, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra. Nenhum outro poderá ser salvo se não for pelo nome de Jesus. Sagrada Escritura. Se você, quando a gente olha para o ensinamento da história da igreja, a reforma protestante, a reforma luterana, a reforma que Lutero causou foi em 1543. 1517 a 1543, porque não foi uma coisa do dia para a noite, houve um processo nisso aí, né? Mas antes de Lutero protestar, já existia uma igreja, isso é fato. Isso é fato. E a promessa que Jesus fez em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, não ficou esperando a reforma luterana, não. Porque no século 13, Francisco também, ele viu o erro dentro da igreja, mas ele protestou, e quando ele protestou, ele reformou a igreja. Santa Teresa d'Ávila e Santo João da Cruz também reformou a ordem carmelita, o Carmelo. Então assim, por alto, somente história da igreja. Você pode estar pesquisando, que é o tema da live, nem é muito isso para não fugir. Mas para que você entenda, a igreja fundada por Cristo é a igreja católica. Ali quando Jesus ele deu ali a sucessão a Pedro, em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, até do primeiro papa da história da igreja, foi o Papa Pedro, ali, até o nosso Papa atual, nosso Papa Francisco, temos a hierarquia aí de 288, 388, não me recordo mal, papas. Dali, pela sucessão apostólica, pela autoridade da consagração do corpo e do sangue de Jesus, foi o que eu acabei de citar, de Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, a instituição da Sagrada Eucaristia, aquilo que eu confirmei também no Evangelho de São João, no capítulo 6, de 48 a 55, então nós vemos essa conjunção de informações para que você tenha a seguinte dado para você levar para sua casa. Pedro foi o primeiro Papa. Pela hierarquia da igreja, a sucessão apostólica, como diz Atos dos Apóstolos, aí no finalzinho do capítulo 3, por meio dessa sucessão dos apóstolos, a promessa que Jesus fundamentou a Pedro, não acabou quando Pedro morreu, porque Jesus falou: as portas do inferno nunca prevalecerão. Não diz assim, a porta do inferno só vai prevalecer enquanto Pedro está vivo, não. As portas do inferno nunca prevalecerá, ou seja, após Pedro houve uma sucessão apostólica, e essa sucessão apostólica, como diz Atos dos Apóstolos no finalzinho do capítulo 3, é essa sucessão apostólica ali que o próprio livro fala, ali veio até nosso Papa Francisco, e pela hierarquia da igreja, pela obediência da igreja, pela conjunção da igreja, a autoridade sacerdotal dada ao padre,
para consagrar o corpo e o sangue de Cristo, onde era pão, agora se faz corpo vivo, onde se era vinho e agora se faz a presença viva. É aquilo que o apóstolo São Paulo nos fala nas cartas de Coríntios, que come e bebe do corpo de Cristo indignamente, comunga sua própria condenação. Ali é um exemplo da missa, ali é o testemunho da missa. O apóstolo São Paulo está celebrando a missa. Então nós temos essa hierarquia, nós temos essa conjunção dentro da Sagrada Escritura. E hoje quero trazer para você a verdade da fé. Adore e adore para valer Jesus na Eucaristia, onde Jesus se faz vivo, onde Jesus se faz presente. Volto a dizer, Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 48, fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come minha carne e bebe meu sangue viverá eternamente, ou seja, alcançará a salvação eterna. Então Jesus ele vai ali nos mostrando o caminho. A gente está vivendo tempos de batalhas espirituais, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis de batalhas espirituais rígidas. Se você não for uma pessoa que se apega a uma vida de oração, se você não for uma pessoa que busca receber Jesus na Eucaristia ao menos uma vez por semana, que é o mandamento da igreja, é uma obediência à igreja aos dias de domingo. Espero que você já saiba disso, não vou nem me aprofundar disso. Que você não vá adorar ao menos a quinta-feira, mas outros dias que você possa também estar adorando, para que você possa estar suportando a guerra espiritual que estamos vivendo. E nós vamos sim viver tempos na igreja onde a profanação cada vez vai ser mais rebelde, mais violenta. A profanação vai ser cada vez mais oprimida e só vai ficar de pé aquele que está em Cristo. É aquilo que diz também o Evangelho São João, no capítulo 15, no versículo 5. Sem mim nada poderei fazer. Sem Eucaristia não podemos nada. Sem Eucaristia não vamos muito longe. Sem Jesus, a Eucaristia é Jesus, Jesus entra em nós, Jesus nos une a nós. O catecismo da igreja vai explicar que quando recebemos Jesus na Eucaristia, nós ali nos entramos numa intimidade com Deus, nos unimos a Deus, nossas misérias humanas ela vai ali desaparecendo. É aquilo que diz Evangelho São João, no capítulo 3, no versículo 30, que ele cresça ou diminua. Nós devemos fazer essa oração quando recebemos Jesus na Eucaristia. Se você se encontra no estado de vida, por alguma situação, não pode receber Jesus hoje, não se desespere. Você pode adorar. Você é livre para adorar. E no momento da sua adoração, converse com Jesus tua situação. E quanto à vida, a esperança, e quanto à vida, a misericórdia. Jesus revelou a Santa Catarina de Sena, que ofende muito a Deus, muitas pessoas no momento da sua morte se desesperar e achar que não tem mais jeito. Pois para Deus tudo tem jeito. É aquilo que eu citei de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales fala: há dois tipos de pessoas que devem receber Jesus na Eucaristia. Os perfeitos para se manter perfeitos, os imperfeitos para chegar à perfeição. É assim, é só uma metáfora do santo. Todos precisamos da Eucaristia. Todos precisamos de Jesus. Papa Gregório Magno tem uma história dele que ele vai celebrar o sacrifício da Santa Missa. Uma mulher, quando ele vai consagrar, que ele chama a Eucaristia de Jesus, a mulher ela ri, pelo canto da boca ela ri disfarçadamente. O Papa Gregório Magno também foi santo, né? Portanto, São Gregório Magno, ele percebe. E quando acaba a Santa Missa, ele vai interrogar a mulher e pergunta assim à mulher: por que você riu no momento que eu falei que a Eucaristia é Jesus? Ela falou: é porque você falou que aquele pãozinho Jesus estava ali. Então o Papa Gregório Magno, também santo, São Gregório Magno, ele vai fazer uma oração. E como todos nós sabemos, São Gregório Magno era muito estimulado à mística. Por isso a igreja reconheceu como santo. E aquele pedacinho de pão que a mulher negou se tornou carne. Existem inúmero testemunho de Jesus na Eucaristia. Existe muito milagre eucarístico.
Jesus não era necessário que isso acontecesse. A nossa fé deveria bastar. Mas Jesus vê que a gente é fraco, a gente é humano, a gente desacredita. Então Jesus, ele permite essa graça porque Deus, ele nos quer, porque Deus, ele nos ama, porque Deus, ele deseja você. Deus quer estar com você, Deus quer se unir com você. Ele espera da gente um coração humilde, um coração que se rebaixe. É aquilo que disse o profeta Ezequiel no capítulo 36, no versículo 26. Eu vou tirar teu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E com esse coração de carne nós temos condição de amar a Deus. Amar a Deus como merece. No momento da adoração, como era necessário, como é necessário que as pessoas fizessem mais silêncio. Precisamos adorar no silêncio. E as pessoas hoje são tão barulhentas. Oh, Nossa Senhora, oh misericórdia. As pessoas acham que adoração é cantar, acham que adoração é falar. Tem um momento de cantar, tem um momento de conduzir a oração, tem, isso é normal, isso é bom. Mas o maior momento da adoração é o silêncio. A adoração se faz no silêncio. E a gente vive numa sociedade barulhenta, uma sociedade carnal. Um cristianismo carnal de pessoas que não suportam ficar parada olhando para Jesus. É a incredulidade. Acho que se incomoda, né? Eu acredito, né? Que se incomoda de estar diante de um pão e ali tentando lutar para acreditar, começa a cantar, começa a falar para ali suprir o tempo, que não suportam ficar em silêncio. Mas precisamos do silêncio. Porque foi aquilo que eu mencionei aqui na live. Jesus revelou a Santa Faustina que Jesus não se comunica uma alma que fica tagarelando, uma alma que acaba de receber Jesus fica falando. Uma alma que vai adorar Jesus fica falando. Não tem espaço para Jesus falar. Jesus só fala quando você oferta seu silêncio. É aquilo que diz o Evangelho de São João no capítulo 10, no versículo 10. Eu sou o bom pastor. As ovelhas, quando ouvem minha voz, elas vêm até mim. Precisamos do silêncio para ouvir a voz de Deus, para entender a voz de Deus. E você só vai entender a voz de Deus diante da Eucaristia quando você descobrir o valor do silêncio. O temor do silêncio. Você só vai ouvir a Deus. Deus fala conosco. Deus não é um Deus distante. Deus fala conosco. É aquilo que diz o Evangelho de São João no capítulo 15, no versículo 15. Já não vos chamo de servo, que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Te chamo de amigo. Jesus nos chama de amigo. Jesus nos convida a ter uma vida de intimidade com Ele, de amizade com Ele. Jesus nos convida a caminharmos com Ele segundo sua vontade, segundo seu mandamento, renunciando ao pecado, fugindo do pecado, crescendo em oração, em adoração, em louvor, no perdão, ofertando, jejuando, ali vivendo a sua vontade, vivendo a sua palavra, mergulhando no ensinamento do santo, no que diz a Bíblia, na Sagrada Escritura, no catecismo da igreja, se afastando do pecado, se afastando do mundo, buscando conversão verdadeira, conversão com fidelidade. Quanto mais você se afasta do mundo, quanto mais você se afasta do pecado, quanto mais você se afasta das coisas, mais proximidade você vai ter de Deus e mais facilidade você vai ter de escutar a voz de Deus, te direcionando, te sustentando, te encaminhando, te ajudando, te auxiliando, te mostrando o caminho. Mas é preciso que a gente se dê a Deus inteiramente. Jesus não quer meio Jean, Jesus não quer meio fulano, meio betano. Ou você é todo de Deus, ou você é todo do diabo. Mas que palavra dura, Jean. Mas é aquilo que diz Apocalipse no capítulo 3, no versículo 15. Que diz assim: eu conheço a tua conduta. Você se comporta ora como quente e ora como frio. Não é nem quente nem frio, é o morno. Eu vou te vomitar da minha boca. O morno, o indecidido, o católico. Hoje está uma mornidão muito violenta na igreja. Hoje as pessoas só brigam por cargo, só brigam para estar no centro, só brigam pelo altar. Muitas pessoas querem ocupar o lugar de Jesus. Só ela que quer falar, só ela que quer cantar, só ela que quer ser vista, porque ela é mais santa que todo mundo. Não, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: eu quero o último lugar, porque ninguém briga por ele. Ninguém briga pelo último lugar. E é nessa busca, é nesse ressentimento, nesse entendimento que a gente devemos sair hoje com o desejo eucarístico
de receber Jesus, de se unir com Jesus, de amar Jesus, que deixa Jesus te transformar, deixa Jesus te alimentar, deixa Jesus te sustentar, deixa Jesus te guiar. Adore a Jesus, se oferte a Jesus, mesmo naquele dia que você não tenha vontade nenhuma. Eu não sei como é a tua vida, mas se você tiver oportunidade, visite a Jesus no sacramento mais vezes. Peça a chave àqueles que são responsáveis na igreja. Eu quero visitar Jesus, eu quero passar 1 hora com Jesus. Ora, 1 hora com 1 hora, gente, eu vou ficar 1 hora trancado na igreja, isso é fanatismo. Fanatismo? Se você pega uma chave para ficar 1, 2, 3 horas adorando Jesus, o mundo diz que é fanatismo. Mas as pessoas passam o dia inteiro com o celular agarrado na mão e é normal. As pessoas passam a noite de 6 horas, se vacilar até 11, 12 da noite, com a cara enterrada na TV, isso é normal. Para o mundo é normal. Se vocês quiserem agradar o mundo, jamais vocês serão de Jesus Cristo, jamais. Morrerão na carne e vão herdar o inferno. Porque as pessoas que querem Jesus têm que ter coragem. Precisam ter coragem de suportar a crítica, de suportar a perseguição, de suportar um olhar de desconfiança. Não se preocupe com isso. Oferte a Jesus. E quem fala isso não é minha boca humana, é a Sagrada Escritura. Anote na sua casa, você que está com a caneta, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, todo aquele que se diz amigo do mundo se opõe como inimigo de Deus. Aquele que diz que é amigo do mundo, aquele que diz que é amigo das coisas do mundo é inimigo de Deus. Não tem condição das duas coisas se unir. Salmo no capítulo 1, no versículo 1 vai dizer: não se sentai com zombadores, nem se ajuntai com escarnecedores. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, diz assim: não vos enganeis, mais companhias corrompe bom costume. Você precisa fazer escolha na sua vida. Tenha mais coragem de dar a Deus o que é de Deus e tua vida terá mais graça. Nem sempre você adorar Jesus na Eucaristia, aquilo que Deus vai te retornar é coisa visível, é coisa carnal, é coisa material. Porque muito isso é outra coisa importante para se destacar aqui nessa live. Nós não devemos somente nos importar com as coisas materiais, gente. As coisas materiais passam. O tênis passa. A roupa passa, as coisas passam, o mundo vai girando, as coisas vão passando. Devemos pedir a Deus coisas espirituais. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá perseverança final. Vocês sabem o que é perseverança final? Perseverar. Ficar em Deus até a sua volta, a nossa partida. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2016, 2016, fala da perseverança final. Santo Afonso de Ligório vai escrever sobre a perseverança final, e Santo Afonso vai dizer que Deus só dá perseverança final àqueles que pedem a Deus. É aquilo que diz o Evangelho de São Lucas no capítulo 11. Qual filho que vai pedir o pai um pão e vai dar uma cobra? Qual vai pedir um peixe e vai dar uma pedra? Pedis bem. Talvez você tenha passado muito momento, talvez eu estou falando aqui para quem já adora, para quem já participa, para quem já vai na igreja, para quem já vai na presença de Jesus. E diz: eu estou pedindo, não estou conseguindo. É um exame de consciência que somos convidados a fazer, talvez estamos pedindo mal. Jesus fala na sua Sagrada Escritura, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, pedis, mas pedis mal. Pede aquilo que é bom. Jesus só vai dar aquilo que realmente é bom para nós. Jesus só vai dar para a gente aquilo que realmente vai nos edificar. Porque nada é mais importante do que a nossa salvação. Nada é mais importante do que a vida eterna. Nada, nada, nada. Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o reino do céu. Será que quando você chegar no céu, que você for uma pessoa que se trancou no sacrário para adorar Jesus, será que Jesus vai achar ruim? Não. Talvez essa seja a chave da tua salvação eterna.
Você que enfrentou o mundo, você que enfrentou a linguagem do mundo para estar com Deus. Hoje o mundo vai lutar para te tirar de Deus. E eu não estou falando de pessoas de fora não, é gente de dentro da igreja. Pessoas que se diz católica dentro da igreja, até a autoridade religiosa vai lutar para te tirar de Deus. E vai começar a perseguir quem quer conversão, e para que conversão, e para que muita piedade, e não sei o que, e aquela conversa toda, que essa conversão, não adianta se converter porque isso, não adianta se converter porque aquilo, não adianta se converter e falar mal de uma pessoa, não se adianta se converter, realmente não adianta, mas se você está buscando conversão, o primeiro passo importante é esse. Se a gente busca conversão, se você busca conversão, somos chamados a buscar conversão. O primeiro passo é porque reconhecemos que temos essas misérias e nós devemos buscar a Deus. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus para que a gente possamos ser pessoas melhores. Sem a graça de Deus, nós somos pó e miséria. É aquilo que diz Gênesis no capítulo 3, no versículo 19. Viemos o pó e ao pó retornaremos. Então Deus ele se dá a encontrar. Ele está na caixinha, ele está na âmbula, ele está num lugar específico, ele está no sacrário. Ele está te esperando. Não perca tempo. Vá amar Jesus. Amanhã é dia de adoração. Dê tudo pelo tudo. Aquilo que São João da Cruz falava, eu troco tudo pelo tudo. Uma tarde com Jesus é uma vida que se ganha. Uma hora com Jesus é uma vida que se ganha. Porque Deus é o dono do tempo, Deus é o dono da morada, não é teu trabalho, não é a força de teu braço, não é teu planejamento, não é tua condição financeira, não é você. Ei, eu quero que você entenda isso hoje, não é você, não é por causa de você que tem alimento na sua mesa, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Claro, sua decisão, sua postura contribui, mas se Deus dizer assim a partir de hoje, não vai permitir na tua vida, é impossível, não se dá. É Deus que manda, é Deus que sustenta, é Deus que dá a providência vem da mão de Deus. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do ar que nós respiramos. Nós não podemos nem aspirar e respirar se Deus não permitir. E no entanto a gente não quer tirar uma hora ou duas para dar para Deus. Não queremos adorar a Deus, não queremos servir a Deus, não queremos amar a Deus. Não temos paciência de ir a Deus se não for só para pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Glorifica a Deus na tua dor. Glorifica a Deus na tua tribulação. Glorifica a Deus na tua dificuldade, porque isso exalta o nome do Senhor. Isso alegra o Senhor. Isso te faz católico, isso te faz cristão. Isso te faz, Deus te dá fortaleza para tu avançar no combate, na vida, nas batalhas. Ame a Deus com a vida. Mas se você cai, mas se você tropeça, mas se você fraqueja, mas se você não suporta o peso da cruz, mas se você cai, até em escândalo talvez, e por que não? Não se desespere. Não se desespere. Porque você estava indo na direção de Deus quando Deus te dava a graça de ficar de pé. Deus não vai te abandonar quando você cair. Você ia adorar a Deus quando estava de pé. Você ia louvar a Deus quando estava de pé. Você rezava Santo Terço, Santo Rosário quando estava de pé. Rezava Santo Ofício, fazia jejum e fazia abstinência de carne às sexta-feira quando estava de pé. Quando você cair, Deus vai virar as costas para você? De maneira nenhuma. Nosso Deus é um Deus justo e misericordioso. E justamente por ser justo, ele não vai te abandonar. E por ser misericordioso, não vai te abandonar. Porque muitas pessoas, Santo Afonso de Ligório vai dizer que muitas pessoas julgam a Deus ser apenas um Deus apenas de misericórdia. Jesus revelou isso a Santa Maria Madalena de Paz. Jesus falou a Santa Maria Madalena de Paz que muitas pessoas julgam que ele é o Deus só de misericórdia, mas Deus é justiça. E se você é uma pessoa que se dá inteiramente a Deus, de repente você fraqueja, Deus vai te pegar no colo. Deus vai ali Deus vai cicatrizar tuas feridas. Deus vai caminhar contigo, Deus vai te erguer, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar fortaleza. E tudo isso
Toda essa graça vai te acompanhar, porque no momento que você podia, você foi adorar. Joselito. E tudo isso se dá porque Jesus, no momento da graça, ia te adorar. Você ia adorar Jesus, perdão, você ia adorar. Quando você vai adorar Jesus, você está como que ali absorvendo um combustível para você continuar caminhando, perseverando, porque a força vem de Deus, o vigor vem de Deus, a graça vem de Deus, a permissão vem de Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te honrar, adorador e adoradora de Cristo Jesus. Deus vai te sustentar, Deus vai te honrar, você que se esforça para manter uma confissão. Em uma das aparições de Nossa Senhora, estou aqui com a mamãe do lado, não me recordo qual aparição. Acredito que Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora pediu para manter confissão mensal todos os meses. Não porque temos pecado demais, mas na verdade a gente tem pecado demais mesmo, né? Isso é uma loucura que caiu na cabeça das pessoas. Não, mas eu não tenho pecado. As pessoas acham que roubar, eu não roubo, eu não mato, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estrupei, eu nunca traí, eu não tenho esse pecado todo não. Eu dou uma risada para você. A gente tem pecado, tem muito pecado. E quanto mais você se julga não ter pecado, mais vai aprofundando tua carga a te afastar de Deus. E quanto mais você bate no peito dizendo, sou pecador, reconheço que eu preciso de Deus, mais a misericórdia de Deus está disponível para a tua vida, para a tua casa. Reconhece quem tu é hoje. Busca uma belíssima confissão, um bom exame de consciência. Após a confissão você vai estar banhado pelo sangue de Jesus, lavado, restaurado. E na próxima missa, vá com amor, com carinho, com desejo de receber Jesus. Tenha desejo, tenha fome da Eucaristia, tenha desejo da Eucaristia. Quanto milagre de santo, quanto extraordinário de santo, quanta graça foi citada por meio de Jesus na Eucaristia. Porque Jesus se faz vivo ali. Porque Jesus se faz presente ali. Santa Margarida Maria Lacloque foi uma das santas que mais teve a graça de falar do Cristo eucarístico, do Cristo crucificado. É bom que a gente busque amar a Deus. É bom que a gente busque ali a ter esse amor a Jesus eucarístico. Que Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado. Quero finalizar essa live te convidando amanhã, como quinta-feira, a você fazer uma adoração de reparação às profanações que estão fazendo a Jesus. Há muitas pessoas inconscientes, instrumento do maligno, roubando Jesus para fazer profanações. Você, como católico, como cristão, como soldado de Cristo, como escolhido do Senhor, é convidado a adorar em reparação a essas profanações. Adore Jesus, busque Jesus, creia, porque Jesus te escolheu desde todo sempre. Toda quarta-feira, live às 19h30, chegue no horário pontual para iniciar, a gente começar do início da live para que você possa compreender o assunto. Você que está aí do outro lado, reze por mim, eu te peço encarecidamente, me coloque suas orações para que eu continue a ser instrumento de Deus. Não sei se você percebeu, no início da live foi muito difícil continuar, muito difícil aqui, muito difícil mesmo, e isso se dá a batalhas espirituais. Eu espero que vocês me ajudem em oração, reze por mim, reze pelo meu matrimônio, reze pela minha vida, reze pela minha casa, reze pelo meu ministério. Eu preciso de vocês, eu preciso da sua delicadeza e compreensão. Sozinho eu não posso nada. Para que a palavra seja anunciada, eu preciso da sua contribuição. Me coloque nas suas Ave Maria, no Santo Texto, no Santo Rosário, na adoração. Na hora de receber Jesus, também, se você se sentir bem, é possível também como reparação à vida do missionário Jean, tá? Você é livre, mas eu aceito todo tipo de oração para ser instrumento de Deus. Espero que essa live tenha te ajudado a crescer em Deus. Você que ainda não está inscrito no meu canal, vai lá no meu canal Jean Maria Doutrina Católica. Lá tem vídeo falando sobre confissão, lá tem vídeo falando por que devemos perdoar, lá tem vídeos falando também por que católico não pode ser espírita, lá tem vídeo falando que a gente não adora imagem, tem acusação também das imagens. Você pode estar lá observando de tudo. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada e vamos nessa.